dicionário, de verbetes de dicionário, mas aquilo que cada um dos nossos 3 participantes da mesa sente no seu coração, no seu sentimento, o que é esse Deus de algo, ao qual nós damos o nome de ética. Eu acho que eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, à monja Luciana Rigaud, até porque traz aqui a força do feminino nesta mesa, para que, se possível, faça isso. Boa tarde. Segundo o budismo, né, já que eu sou uma monja budista, eu vou falar de uma fala em cima dos ensinamentos budistas, que são abrangentes. Então, para nós budistas, a ética budista, ela está calcada em cima dos preceitos budistas. E os preceitos budistas foram criados, foram ensinados pelo Buda Shakyamuni há 2.580 anos. Então, como é que esses preceitos eles podem continuar sendo usados hoje? Como é que eles são tão atuais? Então, seria minha fala sobre isso, como é que, com os preceitos budistas, nós podemos chegar a uma conclusão do que seria a ética no terceiro milênio. Obrigada. Bom, já que nós estamos na frequência vibratória do Zen Budismo, eu passo a palavra agora ao monge Rui Iko, que vai falar a partir do seu coração sobre o que você sente, monge, a respeito do que seja a ética. Coração tão fiasco, porque também foi chamado de última hora. Eu não sei se faltaram ética. Então já defini o que é ética. Um conjunto de valores, não é? Aí eu lembrei do Tancredo, né? No coração. Então, eles só se lembram de mim, claro, com o coração, eu não estou no patamar dele. Eu nem tenho essa pretensão, nem onde ele está agora. Mas o Buda não faz isso com os seus discípulos, essas pequenas artimanhas? Então, só se lembram de mim na hora de entrar nessas frias. Então, tem que falar sobre ela, falta uma gente volta, um monte de luz aqui. Talvez porque eu seja assim um pouquinho na hora do tempo, então eu procuro não maltratar as pessoas. Então, um conjunto de valores morais vigentes, nem sempre tão corretos como, por exemplo, aquela prática de extrair o clitóris nas mulheres na África. É um valor ético vigente, nós não devemos adotá-la, pelo menos prescreveu o apedrejamento. Mas são valores éticos que, pelo menos em determinado contexto, são representados. Então, esse conjunto que muitas vezes são confundidos com leis, mas que não tem a força do Estado para exigir o seu cumprimento. Mas procuramos, com os valores éticos, tornar a vida mais fácil, momento em coletividades. Né? Uma primeira constatação, a partir das colocações dos nossos monges zen budistas, é bem evidente, não é mesmo? É que ética
eles não consideram em absoluto isso algo errado ou que não deva ser feito. Para nós, isto é um verdadeiro horror. Não é? E agora eu passo então a palavra. Vamos ouvir a definição do Chico Nóbrega. Boa tarde a todos, saúde a todos nessa mesa da tarde. E abordar a questão do tema ética no terceiro pleno, né, como é proposto aqui, na verdade é um tema muito amplo, né? E especificamente nós falamos aqui da questão do tema e a religiosidade, né? Mas o tema, na verdade, como se colocou aí, de ética, né, como esse princípio da conduta humana, né, universal de todos os tempos, né, como o Luiz colocou aqui, eles vão sendo superados à medida que o comportamento humano, os comportamentos também vão evoluindo. Isto, na verdade, é um tema muito amplo no terceiro milênio. A gente pode considerar a partir de macros temas, né, que estão no nosso dia a dia. Não é? Podemos dizer que nós vivemos novas éticas no sentido da questão da civilização, do novo paradigma da civilização. Nós vivemos novas éticas com relação à questão ambiental, ecológica, né? Nós vivemos novas éticas no âmbito privado e no âmbito público também. Na minha cidade, por exemplo, e tratando de questões ambientais, nós, por exemplo, temos problemas sérios de educação do convívio urbano, tanto na vida privada, aquele cidadão que joga ponta de cigarro pela janela do edifício, como na vida pública mesmo, uma pessoa sem consciência nenhuma de que, vamos dizer, de que a questão do lixo tem que ter uma destinação correta, que Campina Grande é uma cidade que tem problemas sérios de desafio de água, né, de abastecimento de água. Não é? Além desse problema macroambiental, temos também novos parâmetros éticos, né, com relação aos direitos civis também, né? Por exemplo, o momento mesmo de presença dos direitos civis na mídia mundial está sendo a questão dos gays, por exemplo. Né? No século XX, com a questão das mulheres. Neste século, nós também tivemos a iminência, né, dessa questão que desafia todos nós e cria também novos, vamos dizer assim, novos parâmetros éticos para a gente tratar na civilização atual. No aspecto da religião em si, né, apesar de crescimento do fundamentalismo religioso hoje no Brasil, a partir das vertentes protestantes, pentecostais, que verdadeiramente ameaçam as próprias estruturas, as próprias bases da civilização brasileira, com a presença dos cultos afros e da cultura afro, né? Pelo menos esses princípios que são garantidos na Constituição brasileira da liberdade religiosa, eles dia a dia eles são desrespeitados, né, por religiosos antiéticos, né, que não compreendem as manifestações religiosas universais, que se agarram nos seus fundamentalismos religiosos, né, trazendo tantos problemas para a sociedade. Né. Então, no dia a dia, é isso que eu enfrento, né, que nós enfrentamos também, uma nova ética de uma sociedade altamente interligada, altamente intercomunicada, né, com todos os parâmetros que a gente possa imaginar, novas tecnologias, com aproximação com tudo, né, com o Facebook, com o Google, com tudo. E, ao mesmo tempo, a gente vive um paradoxo, né, da hipercomunicabilidade em paralelo com a falta de comunicação das pessoas. Né? Quantas pessoas nós nos vemos em restaurantes com seu Wi-Fi, passando o dedo para aqui e para lá, às vezes em família, com seus filhos, né, numa mesa de restaurante, sem ajudar, sem educar aquele seu filho a se alimentar. Eu não vejo mais as mães, os pais, como um passarinho alimentando seus filhos, não vejo mais isso, vejo as pessoas isoladas, às vezes o pai amuado no restaurante, às pressas, porque quer comer, as mães às vezes ligadas no seu Wi-Fi, e os filhos comendo batata frita, arroz branco com graxa de carne por cima, seja o que for. Então são esses novos, essas coisas, esses parâmetros positivos, esses novos tempos éticos que nós assistimos no espectáculo do terceiro milênio, né, com todas essas maravilhas que nós vemos, mas também com todos esses desafios que nós assistimos, né, que há pouco tempo eu falei. Então é isso o nosso
Getúlio Vargas soltou a polícia nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, do Brasil todo, e o próprio mestre meu, Carlinhos de Serra, o fundador do Daime, lá no Acre, ele também foi perseguido pela polícia, né, da época lá do território do Acre. Né. Graças a Deus, esses tempos dolorosos passaram, né, de proibições e tudo mais, embora nós temos essa presença desse fundamentalismo religioso, cristão, de origem americana, né, veio com tudo, veio com Coca-Cola, com tudo, e veio também a ideologia protestante fanática, né, fundamentalista, que tem o seu assento na própria Assembleia Nacional, certos assuntos, né, de interesses assim, que possam ferir a moralidade deles, né, esses assuntos não passam dentro do Congresso Nacional, né, assuntos ligados a cannabis, por exemplo, assuntos ligados à própria questão gay, como eu falei há pouco tempo, né, isso não passa no Congresso Nacional, porque as pessoas perderam a sua função ética dentro do Congresso e estão colocando as suas questões moralistas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Brasil não é um país teocrático, uma teocracia. Então, os deputados evangélicos, fundamentalistas, sobretudo, que queiram realmente viver uma teocracia, vão lá para a Uganda, né, vão para outros países que a perseguição das minorias são realmente reféns. Então é isso que eu estou colocando para vocês e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Chico. Da fala do Chico, a gente já percebe a profundidade do estado de crise em que estamos vivendo nesse momento. Crise de civilização. Você tocou, numa fala breve, vários pontos que são absolutamente fundamentais, de valores que estão sendo, que vigoraram durante muito tempo e, neste momento, com o acirramento dessa crise de civilização, estão sendo contestados, não é? E isso é sinal de que novos valores irão aparecer. Porque toda vez que existe uma situação de caos, é porque uma nova ordem está se formando dentro desse caos. Acredito que o budismo iria concordar com isso, não é, monja? Então, eu passaria para você a palavra, porque tanto a monja Luciana quanto o monge Rui pertencem a uma escola, sobretudo uma escola de sabedoria, de tradição antiquíssima. A tradição budista, ela parece que não começou com o Buda, ele já foi o depositário de todo um passado de reflexão e de pensamento que já existia dentro dele, com a grandeza, a genialidade desse ser, ele sintetizou isso numa doutrina que, curiosamente, vem se revelando extremamente moderna e contemporânea por causa do caráter universal que ela encerra. E é nesse sentido que eu faço, então, a minha pergunta agora para os nossos monges, antes de passar novamente depois para você, porque aqui nessa mesa está uma situação muito interessante. Nós temos dois representantes de uma tradição muito antiga que vem do Oriente e um representante de uma tradição aparentemente moderna. Porque também a tradição do Daime tem atrás dela milênios de prática, de gestão, de metabolização, de uma visão espiritual que já existia na América há muitos séculos, há milênios antes da chegada aqui dos brancos europeus. Então nós estamos aqui lado a lado com uma tradição de origem americana, não é? E outra de origem asiática, ambas com caráter universal. Vamos ver o que os nossos amigos têm cada um a dizer a respeito do que seria uma ética do terceiro milênio. Eu vou fazer assim uma breve história
o link entre os ensinamentos do Zen e o seu dia a dia. Então, no dia a dia, ele tenta estar atento aos seus pensamentos, principalmente de ganância, raiva e ignorância. Então, ele não separa, como Dogen nos ensinou, ou seja, a prática da iluminação. Ele está ali atento, levando para a sua vida os ensinamentos do Zen. E os cerimoniais. Os cerimoniais e cerimônias do Zen são para honrar, né, para agradecer todos aqueles mestres que dedicaram sua vida difundindo o Dharma. Então, dentro dessas cerimônias, existe a cerimônia chamada Jukai, que é a cerimônia do recebimento dos preceitos. Bem, então, a ética budista está baseada nesses preceitos. Então, que chama-se os preceitos do Bodhisattva. Então, quando a pessoa quer receber os preceitos, significa que ela publicamente quer viver, seguir esses ensinamentos do Buda Shakyamuni e Buda histórico. Então, de acordo com os sutras são os ensinamentos da rede de Brahma, conta que o Buda Shakyamuni, quando foi ler para os seus discípulos esses preceitos, eles tiveram uma visão transcendental da iluminação desses preceitos que vão trazer uma pessoa, porque da boca do Buda Shakyamuni irradiava essa luz. Então eles ficaram assim, sinceramente, esse preceito de Buda. E o Buda fala que aquela luz que eles estavam vendo era porque os preceitos eram servidos, eram bebidos, eram falados, recitados, eram vivenciados. Mas, assim, o que foi muito interessante, muito bom, digamos assim, que vale a pena nós refletirmos, é que ele fala o seguinte: quem quer que seja capaz de entender e aceitar as palavras de transmissão do mestre de Dharma pode receber os preceitos de Bodhisattva e ser considerado inexcedível na impureza. Isto é verdade, quer seja um rei, um príncipe, um funcionário, um monge, uma monja, um eunuco, um libertino, uma prostituta, um servo. Notem que o servo está em último lugar, porque nós estamos na Índia de 2580 anos. Então, com isso, vemos que os preceitos não são excludentes. Qualquer um pode se tornar um Buda. Então, a grande revolução do Buda foi justamente ele não aceitar a divisão de castas, mostrando que todos os seres podem se tornar um iluminado. Então, ele cita os 16 preceitos, né? E vamos focar nesses preceitos que ainda hoje são atuais. Então, não matar qualquer forma de vida, não roubar. É muito interessante que ele fala nesse preceito. Ele diz assim: nenhum valor ou bem, mesmo pertencendo a ladrões, seja ele bem pequeno como uma agulha ou como uma erva, pode ser roubado. Então, em relação a esse preceito, nós temos uma frase que nós usamos muito, né? Assim: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E daí? Então, temos assim, exemplos cotidianos atuais que estão dentro desse preceito, como você entra numa loja e os preços são R$ 1,99, R$ 8,74, R$ 2,63. Então, como é que você vai comprar uma mercadoria, como é que acontece o pagamento? Isso aqui em Campina Grande é muito comum. R$ 1,99, você dá R$ 2,00, ele resiste a R$ 1,99, mas ele não lhe dá o troco de 1 centavo. Ele cobra você R$ 2,00. Ele resiste a R$ 1,99, você paga R$ 2,00, você não tem um troco. Então, isso é uma forma de roubar.
Eu não dou o troco correto, é uma forma de roubar. Quando eu usurpo os lugares nos ônibus coletivos e coletivos que são marcados para as pessoas deficientes, idosos, gestantes, etc., eu estou também me roubando quando eu usurpo esses lugares que não são meus. Quando utilizo os bens públicos ao meu favor, eu também estou roubando. Quando eu desperdiço água e vai faltar para outro, eu estou roubando o direito do outro de utilizar água. Então, nós teríamos inúmeros exemplos cotidianos, não é, atuais dentro desse preceito. Quando eu induzo alguém a se intoxicar, a usar drogas, vem do tráfico, eu estou dentro do preceito que é não se intoxicar. Bem, qual então o propósito desses preceitos para o budista? É aprofundar a nossa consciência sobre diferentes aspectos de nossa vida. E, quando nós aprofundamos esses aspectos, tomamos consciência disso, nós mudamos a nossa relação conosco mesmo, com o meio ambiente e com as pessoas. Então, para que essa época, né, o tema está dizendo o terceiro menino, nós deveríamos mudar o nosso comportamento, a nossa relação conosco mesmo, cuidando das nossas emoções, como a raiva, como todas as emoções, a raiva que gera a violência, que também é um preceito budista, pensamentos e ações para que sejam benéficas, saudáveis e compassivas. Despertando a consciência da interdependência entre todos os seres, dos micro-organismos aos seres humanos. Mudando o nosso comportamento com o meio ambiente, cuidando do consumismo desenfreado, da devastação ambiental, considerando que todos os seres têm direito à vida neste planeta. E aí eu pergunto, que relação vamos ter com a barata, com os ratos, com os mosquitos da dengue? E a pergunta também, será que a nossa invasão aos habitats naturais desses animais não aumenta a sua proliferação? Até que ponto a nossa responsabilidade de jogarmos os lixos nas ruas, varremos as calçadas com mangueiras d'água e não usarmos os transportes coletivos, diminuindo assim os gases poluentes na natureza, etc. Então, vale a pena refletir sobre os nossos hábitos de vida. E a relação com as pessoas, respeitar o direito dos outros, utilizando o diálogo e fazendo concessões compassivas para que haja um maior entendimento entre elas. Então, o meu olhar, a minha visão é que todo esse caos que o Chico falou, ele parte de cada um de nós, né? Um coletivo feito por pessoas. Então, se essa transformação for realizada por cada um de nós então teremos realmente uma prática, uma ética. E eu gostaria então de deixar umas palavras de um autor anônimo, que ele diz o seguinte: se as forças do bem forem somadas, a dimensão do resultado é incalculável. Desde o cultivo de uma flor, a interceptação de uma bomba, até a condução de uma nação. Voltemos o olhar para o que é essencial, sublime. Vamos nos lembrar, a união faz a força. E lembrar também que a vida do planeta